Fala, nação rubro-negra, estamos aqui mais um dia trazendo todas as informações do Flamengo. E a mídia está repercutindo muito sobre a chegada de Léo Jardim ao Flamengo. Então vamos ver o que eles têm falado, vamos ver como que o Flamengo vai jogar depois da chegada dele. Muita coisa vai mudar. Alguns jogadores que não tinham oportunidade vão começar a ter, mas isso nós veremos agora. Antes de mais nada, se inscreve no canal se você é flamenguista de coração e deixe seu gostei. Até a próxima, bora acompanhar o vídeo agora. As informações, tem o Fla-Flu, né, Bruno Vicari? Fui informado que tem o Fla-Flu, já que essa semana do Flamengo foi tiro, fumaça, tudo para quanto é lado. Então saiu o Felipe Luiz, depois da semifinal para cá aconteceu de tudo. Felipe Luiz venceu por 8-0 no seu último jogo, foi demitido. Leonardo Jardim já contratado, já apresentado, fazendo treinamento com todos os jogadores. E o José Boto em grande risco, assim, de fato, de ser demitido. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, já caminha bastante nessa direção. Já foi ao mercado, como toda a equipe da ESPN que, enfim, conhece mais o Flamengo, Pedro Ivo Almeida, Vinícius Ribeiro, enfim, todos nós em cima dessa notícia desde ontem, Edu Gaspar como uma possibilidade também. Então o Flamengo ainda está chacoalhando, Bruno Vicari, está chacoalhando bastante por conta do que ocorreu após a demissão do Felipe Luiz. Sobre essa saída do Felipe, técnico do Flamengo, super vitorioso, ídolo e tudo mais, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ontem aqui na Gávea, em um discurso para os conselheiros, ele falou um pouquinho, deu as justificativas que entendia que poderiam ser pertinentes aos conselheiros do clube. Então, uma justificativa interna mesmo, mas temos aí um trecho do áudio do discurso do Luiz Eduardo Batista, o BAP. Então, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, falando um pouquinho sobre essa questão, né, da demissão do Felipe Luiz. É uma justificativa interna, reunião de conselho, aprovação de patrocínios, e aí eles esperam um pouquinho, aproveita para fazer uma explanação sobre essa situação do treinador. Mas Leonardo Jardim está no Ninho do Urubu, está preparando o time, e domingo, Bruno Vicari, tem Fla-Flu. Só isso. Obrigado, viu, Pedro? E no espn.com.br tem a matéria do Pedro e do Vinícius, assinada ontem à noite, com mais detalhes desse bastidor por lá. É isso, Fluminense já naqueles últimos ajustes. Bom dia, Bruno, Jailson, Mari, todo mundo ligado no Sport Center. Cerca de 30 mil ingressos vendidos, mas é porque ainda está naquela fase dos sócios comprarem, né? Ainda não abriu para venda geral, mas a procura no lado do Fluminense está enorme. O setor sul, que é o do Fluminense, já está esgotado. Todo mundo nessa esperança do Flu empatar o retrospecto, né? Nos últimos 7 anos foram 6 finais de Fla-Flu e tá 3-2 para o Flamengo. Então nesse sexto agora o Fluminense pode empatar aí esse retrospecto, chegar a um 3-3, e o técnico Zubeldia, que vai estar à beira do campo, ele que não foi punido pelo TJD do Rio de Janeiro por aquela confusão no clássico contra o Vasco, vai estar ali à beira do campo, faz os últimos ajustes na equipe. Ele ganhou uma boa notícia, que é o retorno do Nonato, que sofreu uma lesão na coxa grau 1, não atua desde o dia 24 de fevereiro. A expectativa é que ele voltasse só daqui a 2 semanas, mas ele já está à disposição, já treinou com a equipe ontem, fez o treino inteiro, normalmente junto com o grupo, vai estar à disposição. Não sabemos se no time titular, até por estar voltando de lesão, mas o técnico Zubeldia ganha essa boa notícia. Então, no domingo, né? Um Fla-Flu em jogo único que vai decidir o campeonato carioca. E até agora ele tem trabalhado sem... Até o companheiro Sérgio Lobo estava me lembrando desse detalhe. Sem a equipe dele, de auxiliares. Isso, os auxiliares não chegaram. Não, ainda não. Ele está trabalhando com a equipe fixa do CT do Aliás, Flamengo. ele agradeceu a equipe do Flamengo Isso, na entrevista coletiva e tudo mais. Parece ser um cara bem bacana, né? Parece. Agora, a gente estava pensando aqui, né, antes do programa, o encaixe dele com esse time do Flamengo, né? O que ele fez no Cruzeiro no ano passado, o jeito de jogar e tudo mais, jogadores, características de jogadores que ele tinha na temporada 2025 lá em Belo Horizonte, as diferenças entre o grupo que ele vai encontrar agora, ou está encontrando, né? Já encontrou nesses primeiros dias no Flamengo. Sei que você preparou uma análise tática aí pra gente, para mostrar a diferença de característica. Né? Por exemplo, antes até de botar aqui, eu fui pegar alguns números do Campeonato Brasileiro passado. É evidente que isso não define qualidade, tá? Isso define estilo, jeito de jogar. Posse de bola. O Flamengo foi o primeiro colocado. O Cruzeiro é 14º. O Cruzeiro é 14º. 62% o Flamengo, 47% o Cruzeiro.
Número de passes trocados em média por jogo, o Flamengo era o primeiro também com 500,5 passes. Cruzeiro 16º, 297. Ou seja, o Cruzeiro era um time que procurava resolver as suas jogadas muito mais rápidas. Onde eles se encontravam, os dois defendiam muito bem. O Flamengo a primeira defesa menos vazada, e o Cruzeiro a segunda. O Flamengo tomou 27 gols, o Cruzeiro 31. Era onde os trabalhos se encontravam. Então eu separei para a gente conversar aqui, eu, você, Alex. Aqui era o time base do Cruzeiro. Isso. Em geral, você tinha baixando ou o Lucas Silva ou o Lucas Romero. Basicamente, o outro volante ficava à frente do trio, que saía a bola. O Christian, que era um meia, um jogador de força, mas que fechava muito como meia para o William passar. Aqui você podia ter o Kaique por dentro ou o Wanderson fazendo assim, ou eventualmente a ultrapassagem do Kaique por fora. Mas muitas vezes você tinha, fazendo aqui às vezes até um tripé de meio campo, mas o mais importante, que o Cruzeiro tinha para uma retomada de bola e ataque rápido, a característica do Caio Jorge de atacar muita profundidade, Wanderson, um jogador também de muita capacidade, e eventualmente uma passagem do Kaique Bruno, a passagem do lateral por aqui, e o Matheus Pereira também é um jogador que não é um jogador lento, incapaz de atacar a profundidade, que também é um jogador muito móvel. Então isso fazia com que o Cruzeiro pudesse ter a eficiência que a gente viu com esses números que a gente citou, né? De posse de bola baixa, mas de muita efetividade ofensiva e de muita agressividade. Eu vou tirar aqui o Cruzeiro do campo e vou colocar uma formação, que é a formação, vamos dizer, de jogadores de mais status do Flamengo. Tá? Com o Pulgar, com o Jorginho, com o Paquetá, com o Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. E aí eu pergunto, quem é capaz... Quem tem, não é capaz por capacidade, mas quem tem por hábito fazer esse movimento em profundidade, né? Nessa formação. Quando o Arrascaeta, né, Mansur? O Arrascaeta, Arrascaeta pode, mas é um outro estilo. O Paquetá tem eventualmente, mas não são esses jogadores de ataque e profundidade o tempo todo, porque o próprio Paquetá tem muito hábito de vir buscar no meio. O Paquetá é jogador de aproximação, né? Jogador de passes curtos e... O articulador, né? Isso. E aí, assim, eu fiquei pensando quais seriam as alternativas. No Cruzeiro, quando ele chega, o Dudu perde espaço, o Gabigol perde espaço após o período em que o Jardim tentou com todos eles. E aí eu coloquei aqui uma outra versão do Flamengo, ao mesmo time, mas coloquei jogadores aqui fora que podem ter um pouco mais de presença. Por exemplo, talvez Emerson Royal e não Varela. O Varela pode chegar. O Varela é um jogador que chega, mas o Emerson Royal é um jogador de mais força para eventualmente fazer esse movimento por fora, enquanto o Lucas Paquetá vem dentro. Mas ultimamente até nisso o Varela tem feito melhor do que o Royal. Tem jogado melhor. Uma outra alternativa, eventualmente, se ele quiser ter o jogador que mais ataca a profundidade aqui por dentro. Bruno Henrique. O Plata também faz, né, Mansur? E aí ele poderia ter, por exemplo, o Bruno Henrique, poderia ter o Lucas Paquetá, pode ter, eventualmente, o Paquetá mais por trás e ter o Plata, que também faz esse trabalho. Ele pode, eventualmente, trocar a lateral esquerda, o Ayrton Lucas, um jogador de passagem, se ele quiser, por exemplo, ter o próprio Paquetá partindo do lado esquerdo. Paquetá ou Carrascal, né? Ou vou até tirar o Paquetá, que a gente já viu opções com ele, e ter o Carrascal vindo para dentro. É muita opção. E o opção. Paquetá fazendo essa ultrapassagem, nesse caso ele ter o Pulgar aqui. Tem um outro jogador que pode ser Luiz Araújo. Que, embora seja canhoto, faz muito movimento para dentro. A questão é, não é um elenco... Qual é a grande diferença que eu vejo? Se você sai daquela formação inicial para ter mais jogadores que atacam a profundidade nesta formação, do que o elenco do Flamengo vai se ressentir? Da combinação entre esses jogadores que atacam a profundidade de forma agressiva e gol. Porque a concentração de jogadores decisivos está muito maior naquela primeira formação. Então, para mim, o aspecto mais fascinante dessa passagem é como ele vai combinar. Se bem que ele fala muito em adaptação, né?
Só que tanto o jogo dele quanto do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz vinha também quebrando a cabeça para isso, depende da pressão para a recuperação da bola, para ganhar terreno. Isso é muito comum e ele próprio deixou claro isso. E na entrevista, em algum momento, ele também é perguntado sobre o estilo de jogo e tal, e ele fala que ele já teve diversos jeitos de jogar, né? Que ele costuma se adaptar. Não é aquela única maneira, o Cruzeiro ficou muito marcado por um jeito específico de jogar, mas não é a única maneira que ele jogou na carreira, né? Mas então é uma questão que talvez ele consiga. É que para nós, brasileiros, talvez, os dois trabalhos mais lembrados dele têm características parecidas. Mônaco e Cruzeiro. O Mônaco... Que também ele tinha um raio no Mônaco, né? Mbappé, tinha Mbappé, com o Falcão Garcia por dentro. O curioso é que ele usava os meias pelo lado, pelo menos um deles, né? Ele não era invertido para vir para dentro. O Bernardo Silva era um canhoto que jogava pela esquerda. Do outro lado era o Lemar, né? Isso. Fabinho jogava de volante ainda em alguns jogos, Cid Beira lateral, Fabinho com o Bakayoko. Era um time fisicamente muito forte também, né? Tinha eventualmente o Moutinho, que entrava em alguns jogos. O Bernardo Silva não é essa potência física, mas Fabinho, Bakayoko, Lemar, o próprio J.R. Cid bem, Mandi pelo outro lado, né? Jogadores de muita força, né? Então propiciavam também esse jogo de pressão e chegada muito rápida em poucos toques. O jogo que ele elimina o primeiro City do Guardiola da Champions e chega até a semifinal né? Semifinal da temporada 16-17. Era um time com essa característica. Então é ver como isso vai se moldar no Flamengo. Se ele vai, o quanto ele vai fazer de concessões ao que é o elenco do Flamengo para tentar aproveitar a maior capacidade de decisão, ou o quanto alguns vão ser eventualmente, não isso significa ser todos os jogos também, né? Porque vai jogar todo mundo. Claro. Mas o quanto ele vai precisar sacrificar algumas questões para impor o jeito dele. E um ponto de algum desgaste da torcida com o Felipe ao longo de toda a caminhada foi o Pedro. Isso. Né? Porque o torcedor gosta do Pedro, acha que o Pedro devia jogar mais do que joga, e o Felipe claramente não estava como o Pedro nas suas preferências principais para iniciar os grandes jogos. O Pedro jogava normalmente contra adversários menos potentes, com uma outra exceção, jogou contra o Palmeiras, por exemplo, jogou bem. Mas Pedro e Arrascaeta juntos contra o Palmeiras. Mas a maior parte dos grandes jogos o Pedro não jogou. E o Jardim foi perguntado sobre o Pedro hoje na entrevista. E ele disse que não, que vai ajudar e tal, que ele é um jogador que é muito técnico dentro da área, mas tem deficiências e vai trabalhar para minimizá-las, né? Como é que você imagina que o Jardim, dentro do que a gente já viu, né, do Jardim aqui no futebol brasileiro, até no Mônaco, que é onde a gente acompanhou mais, a utilização do Pedro nesse novo trabalho, hein, Alex? Eu não sei, eu tô comigo que a partir de agora dessa mudança, que eu acho que já dá um sinal, que o BAP ele vai querer modificar esse elenco. Penso eu. Não é fácil você... porque o BAP ou o Jardim? O BAP, como presidente, entre saídas e chegadas. Porque ele já demonstrou que algumas coisas da gestão passada, ele não era muito assim. Vender jogador não é fácil, não é simples, você pagar aquilo que esses jogadores dele valem, mas parece que uma cara muito mais de dar uma mudada. Não sei se o Pedro vai estar nesse projeto dele, de saída para chegada de outro ou não. Eu tô meio assim por tudo que tá acontecendo. Por tudo aquilo que a gente viu, um homem... Cara, o Pedro assim, tem gente que gosta mais, que gosta menos, não é nem o detalhe. O Pedro antes da lesão dele, ele viveu um momento espetacular. Né? Pós-lesão, ele também fez gol. Ele teve jogos muito bons, mas já não gozava desse mesmo prestígio de sequência de jogos, ou para jogos até maiores e tudo. E a torcida gosta do Pedro, porque o Pedro, normalmente, eu acho que ele entregou, né, daquilo que o pessoal esperava. Eu acredito que é muito provável dele utilizar, eu acho, o Pedro, por aquilo que a gente viu. Porque ele pode... Os jogadores que ele tem na mão hoje, ele pode moldar com alguma coisa daquilo que ele pensa de futebol. O elenco do Flamengo segue sendo espetacular. Ele tem opções de velocidade, de drible, cara que joga por fora, pode entrar para esses laterais passar, pode ser que Alexandro ou o Ayrton Lucas, não sei o que ele vai pensar sobre essa questão dessa juventude ou não ali pela beirada. Mas eu estou curioso para saber, porque essa questão da vinda do Paquetá, ele traz aquela questão que você fala, poxa vida, às vezes eu não quero mexer num Pulgar e num
Jorginho. E no Jorginho é difícil, porque eles dão muita sustentação, Saúl dão ainda, um jogo. daqui a pouco vai estar à tem Saúl. disposição. Aí eu tenho que tentar achar um lugar pro Paquetá que não é onde ele se sente mais confortável. A princípio foi o que o Felipe, a princípio, estava tentando fazer. Mas não só por culpa do Paquetá, mas o time não estava funcionando tanto, mas a tendência é que o Paquetá ele venha. Como que ele vai querer utilizar isso? Ele vai querer ter esses caras mais flecha por fora? Né? Isso aí que é um pouco curioso para ver sobre essa questão, até que eu acho que a gente pode esperar que vai ter uma força um pouco maior para saídas e chegada de novos jogadores, para como se fosse para mudar um pouco o ciclo. Clássico contra o Fluminense, né? Quase não se falou sobre o jogo na entrevista de hoje, né? Não. Pouco foi abordado, ele tem pouco tempo para treinar o time. O noticiário dos dois lados envolveu pouco o jogo, porque verdade. do lado do Fluminense tem chegada de jogadores que não estão aptos a jogar a final. Alisson, por exemplo. Alisson. Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Banho de gelo, água gelada no jardim. Na primeira? Flamengo campeão, vai ter volta olímpica. Boa pergunta. Eu aposto que não, Zé. Não, o gelo eu quero no dizer. jardim. Claro que não vai ter. Água Não tem essa em direito. Não, pera, e o Boto? Vai posar aquela foto, o time todo Com o Boto? Com o Boto? O Boto vai. O BAP? O Boto participou. Todo mundo vai participar. Acho que E vai ter água gelada no Leonardo Jardim? Isso eu não sei. Acabaram de conhecer o cara. Sabe Claro, como ele é. não tem clima pra isso, né? Não Tirone. Oi, Mauro. Só um detalhe, né? Só lembrar que no futebol não existe essa unanimidade de grupo de jogadores. Todo mundo de luto ou todo mundo feliz. Sempre tem alguém que gosta de técnico, tem alguém que não gosta. Tem o cara que joga, que tá feliz, tem o que não joga, que tá inquieto. Em qualquer grupo. Em qualquer grupo. Não é diferente nesse. Muitos ficaram bem chateados com a saída do Felipe, repito, feita a demissão de forma covarde, mas sempre tem quem fique feliz, né? Isso aí é impossível ser diferente. Não tem como. Só pode escalar 11. Isso é verdade, mas ao mesmo tempo, né, Mauro, você vê caras, por exemplo, como o Bruno Henrique, que não era titular e que foi... mas Juca, jogava sempre com ele estava sempre entrando no Sim, time. Jogava ele, tempo. jogava o Pedro, são parceiros de longa data, é uma relação até de amizade, né? Mas Agora, tem jogador ali que tá... Certamente tem gente que está festejando, é normal isso. Não é uma alguns jogadores sumiram, de repente. O Luiz Araújo sumiu, por exemplo. O próprio novo técnico ontem disse que quis levar o Luiz Araújo para o Cruzeiro, o Flamengo liberou. Né? O próprio Pedro. O que será que pensa o Pedro? O Pedro tem para mim que ficou feliz. Acho que Pedro Luiz Araújo. Embora o Pedro não tenha motivos também para ficar de beicinho, não, porque nas vezes que ele tem entrado, ele tem sido uma figura nula muitas vezes. Né? Na verdade, quando mudou o técnico, zera a pedra. Agora tá todo mundo... Agora, né? Eu fico pensando, futebol é coisa de maluco, né? Porque, tá bom, tava tudo arquitetado, qualquer que fosse o resultado contra o Madureira, cairia o técnico. Mas 8-0 é um exagero. 8-0. Né? 8-0. Eu achei que tivesse empatado. Não, mas aí é vira difícil... notícia no mundo. Exatamente, no mundo que eu quero ver. Mundo. É difícil você explicar isso fora do Brasil. Sai uma notícia no jornal lá, no Afeganistão, não sei onde, na China, ou na Espanha. Flamengo vence por 8-0 e o técnico é demitido. Cai. Exatamente. É difícil o pessoal fora do contexto, fora da realidade do dia a dia aqui. Olha, tão difícil não, Trajano. O rival do seu time lá contratou o Igor Tudor, já quer demitir. O cara fez 2 ou 3 jogos. É verdade. Já querem chutar o cara. Tudo bem, não tá ganhando de ninguém, né? Tá caminhando pro rebaixamento. Mas antes do jogo de ontem, perdeu pro Crystal Palace, já se falava da demissão dele. Com 2 jogos. E perdeu em casa. Perdeu em casa e tá ali. Tá na bica, né? Tá na bica para ser rebaixado. Já pode ser ultrapassado por 2 times, pelo Forest, do Vitor Pereira, né? Que empatou com o Manchester City fora de casa, e pelo West Ham, esse time do Paquetá. Mas o detalhe que eu acho que é importante, tem muita gente associando a maneira de jogar do Cruzeiro ao que o Flamengo vai fazer. Acho que não tem nada a ver. Não acredito que o técnico seja um técnico que só monta os times daquela maneira. Ele montou o time do Cruzeiro daquele jeito, pelo perfil do elenco. O elenco do Flamengo tem outro perfil. Eu acho que a tendência é ser um time diferente. Não vai ser igual ao do Felipe, ele nem falou vai ser igual isso. ao time do Cruzeiro do ano passado. E é o detalhe, eu acho que o que deve mudar é que deve ser um time com uma posse de bola ainda grande, mas um time mais objetivo. Isso. Vai trocar menos passe antes de definir as jogadas. Isso eu acho que talvez no domingo já seja perceptível. Ele disse isso, né? Que ele não aceita a ideia de que o Flamengo só tem um jeito de jogar, que ele quer um time mais vertical, que ele quer um time mais agressivo, que ele valoriza a posse de bola, mas para ele isso não é o essencial.
Eu tenho para mim que vai ser um outro Flamengo. E deve estar que deve ser reativo em certos momentos, em outros não. Depende do adversário. Depende muito do adversário. Quer dizer, ele embutiu uma crítica do jeito Felipe Luiz de ser. Porque mais ou menos ele quis dizer que o Flamengo só tinha uma maneira de jogar com o Felipe Luiz. E que com ele vai ter diversas. Deve estar lamentando que o Caio Jorge não tenha ido pro Flamengo, né? Pois Lembra que ficou aquele nega-nega, vai. Se tivesse um jogador que ele jogou com esse meio... Esse talvez nova forma de jogar, Danilo, eu estou enganado, ela pode se assemelhar até mais à do Jorge Jesus. O Jorge Jesus era de muita posse de bola, mas ele era muito vertical. Pegava a bola, pum, 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 gol. Não. Era assim. O Leonardo Jardim, ele já tem experiência, rodou, né? Ele sabe bem que ele pode fazer jeito diferente de jogar, e eu imagino que se ele fizer mais com o Jorge Jesus, ele vai ter mais sucesso, mas muito mais além da prancheta, de como ele vai fazer o time jogar. O que me desperta curiosidade é que, de novo, eu ressalto sempre isso, o jeito, aliás, ele falou um pouco disso, né? Ele falou, eu como técnico